Bom dia com muita alegria, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor por esse dia incrível que o Senhor fez para nós, glória a Deus. Como que foi o seu final de semana? O nosso foi maravilhoso, graças a Deus, né? E louvado seja o nome do Senhor por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele vai fazer. E nós vamos avançando em nome de Jesus, amém? E cada vez que você avança, essa semana é a semana do avanço. Cada vez que você avança, né, você conquista muito mais. E cada vez que você conquista, a honra, a glória e o louvor é do Senhor, né? E tem uma passagem na Bíblia que Jesus está passando com os discípulos e aí o que acontece? Simplesmente quando os discípulos olham um cego de nascença, o que acontece? Simplesmente, olha, presta atenção nisso. Os discípulos falam, quem foi que pecou? Né? Que o nosso conceito sempre é assim, né? Quem será que está pecando, que está vivendo isso? Por quê? Porque a gente sempre acha o quê? Uma condenação, uma acusação, né? Quem será que está pecando para viver isso que está vivendo, né? Presta atenção nisso. E aí o que acontece? Simplesmente Jesus fala assim, foi o pai? Eles perguntam para Jesus, foi o pai, foi a mãe? Quem está pecando, né? E aí eu tenho uma resposta para te dar, ninguém pecou. Jesus responde aos discípulos, ninguém pecou. É para que a minha glória se manifeste, para que a glória do meu Pai se manifeste. Né? Então, muitas das vezes nós estamos achando que condenando, acusando as pessoas. Quem será que está pecando aí dos três, né? Quando cita eu e os dois bispos, quem será que está pecando aí dos três? Ou na família você fala, quem será aí que está pecando? Né? E a resposta para você é para que a minha glória se manifeste. Então presta atenção em condenações e acusações feitas. Isso tem que sair da tua vida. Você não pode ser e nem fazer o papel do acusador. Né? E isso Jesus nos ensina assim, meu Deus do céu, de uma forma extraordinária. Né? Ministrando os seus discípulos serve para nós hoje. Toma cuidado com acusações, toma cuidado com aquilo que você tem falado. Semana de avanço é semana de você não ficar ali no lugar cômodo, né? Eu vou ficar esperando aqui esse tumulto passar, ficar aqui, né, quietinho no meu lugar, sentado esperando. Não, é semana de você fazer a tua vida andar. Então vamos lá? Vamos sair do lugar do comodismo, vamos sair do lugar, né, onde você acha que Jesus vai passar por aqui e aí, como é vontade dele, de qualquer forma ele vai fazer. Tira isso da sua cabeça. Em nome de Jesus. Por quê? Porque eu preciso mostrar para o Senhor que eu creio. Eu preciso mostrar para o Senhor que eu estou rumo do meu milagre. Eu preciso mostrar para o Senhor, né, que a minha vida está andando. O que é isso? Eu vou ficar apostatado, eu vou ficar parado. O que eu vou fazer da minha vida, né? Eu não posso estar morto, não. Eu tenho que andar, eu tenho que avançar. Eu tenho que viver o extraordinário de Deus. Eu tenho que viver para o Senhor. E o Senhor é assim, vai fazendo você andar, vai fazendo você produzir. Por quê? Porque tudo que está naquele comodismo, tudo que está naquele marasmo, tudo que está naquelas águas paradas, vai andar esta semana do avanço. Ontem nós tivemos um culto maravilhoso ao nosso Senhor, que nós prestamos culto ontem, né? Ao nosso Senhor, e foi algo assim extraordinário, que o Bispo Marcelo trouxe a ministração da palavra, né? Do relógio de oração, então nos deu o poder, nos deu o avanço para a igreja de viver aquilo que nós não vivemos em um mês, em uma semana. E isso é muito sério. Porque aquilo que eu não vivi em um mês, viver em uma semana, é algo sobrenatural e muito sério. Por quê? Porque o que eu não vivi também em uma semana, eu vou viver em um dia. O que eu não vou viver em um dia, em uma hora. O que eu não vivi em uma hora, em 10 minutos. O que eu não vivi em 10 minutos, 1 minuto. Então, é acelerado. Se você acha
que não, mas essa semana já começou acelerada, né? E sai da zona de conforto em nome de Jesus e vamos caminhar, né? Abre a tua Bíblia comigo no Salmo 29, enquanto eu falo para você como que vai ser esta semana. Quarta-feira começa nosso propósito dos Salmos. Propósito dos Salmos, nossa, maravilhoso, onde você vai ver assim a palavra de Deus se cumprindo poderosamente, a palavra de Deus assim, meu Deus do céu, trazendo, né, tudo aquilo que está em oculto para fora. São 3 dias de cura, 3 dias de libertação, 3 dias de um propósito extraordinário, né? Eu sempre gosto de lembrar o porquê que nasceu esse propósito, né? Foi num dia assim de muito desespero meu, onde eu falei para o Senhor, não acredito, sabe, que eu tenho que ir no médico de novo, ouvir tudo de novo, contar minha história tudo de novo. Quer ver? Terrível. É bom quando você vai no médico que já conhece a tua história, né? Que te acompanha faz tempo. Mas quando você tem que mudar de médico, pensa numa pessoa que fica assim muito chateada. Por quê? Porque eu vou ter que relatar tudo, o médico não passou aquilo comigo, meu Deus do céu, eu tenho que contar 20 anos da minha vida, misericórdia, né? E aí tem médico que fala, né, que acompanha, tem raciocínio, tem uns que te cortam no meio do caminho, que fala, e naquele dia ali eu tava assim, pelas tampas, né? E eu falei, Senhor Jesus, contar essa história toda de novo, da bactéria, que não sei o que lá, meu Pai do céu. Né? E o Senhor falou assim pra mim, achou de falar comigo na presença do médico. Você acha que eu ia ouvir quem? O médico ou o Senhor? Aí o médico falou assim, então, né? Ai, meu pai, quando o médico fala então para você, você fala, lá, senta que lá vem a história. Mas quando Jesus fala então, você sabe que é mudança de história, né? E aí, então, nós vamos fazer essa medicação 3 vezes ao dia. E aí o Senhor começou a falar comigo. Você vai realmente fazer uma medicação 3 vezes ao dia. Você vai ler esse salmo 3 vezes ao dia. De manhã, de tarde, de noite. E tem propósito que o Senhor fala pra gente pegar o salmo e ler ele os 3 dias, né? 3 vezes ao dia, o mesmo salmo. E tem propósito que o Senhor nos dá 3 salmos. Aí, o Senhor falando comigo, eu vou te curar, não é essa medicação que vai te curar. Eu vou te curar. Porque não é a medicação. É uma ferida que tem na tua alma, tal. E eu vou te curar. E o Senhor falou para mim, você vai ler esse salmo 3 vezes ao dia. E você vai ser curada, você vai ser liberta. Você não é tarja preta, não é nada disso. O que vai te curar é você ter um compromisso comigo. O que vai te curar é você tá ali na minha presença. O que vai te curar é você meditar na minha palavra. O que vai te curar é você saber quem eu sou para você. E muitas das vezes a gente esquece quem a gente é. Lembra ontem, Pedro? Se despiu e deixa para lá o que eu vivi com Jesus. Essa passagem para mim ontem falou muito comigo. Deixa pra lá quem é Jesus, sabe? Quer saber? O negócio é o seguinte, eu vou voltar a pescar porque tudo... Eu vejo Pedro assim, sabe? Não tem o suprimento, as contas tá chegando, e agora vai ser na porrada, e agora vai ser, sabe? Vai ser do meu jeito. Cansei de esperar a palavra se cumprir. Cansei. Eita, a bispa tá aí. Tá em todo lugar. Tá em todo lugar? Olha só. Cansei de esperar Jesus fazer. Cansei de esperar a promessa se cumprir. Cansei. Vai esquecer da autoridade, vai pegar as vestes, vai, sabe? Cansei. Aí o que acontece? Ele se depara com aquele que chama ele de filho, né? Filhos, tem de comer aí? Não temos.
pescamos a noite inteira e nada pegamos, né? Nada pegamos. Estamos cansados, exaustos, lançado a sorte do azar mesmo. Ó, o negócio é o seguinte, não tá nada bem na minha vida. Esse se despir de Pedro, para mim ali, né, foi assim um encontro com tudo aquilo que a gente estava precisando ouvir, né? E aí esquece quem é ele, autoridade de igreja, esquece que Jesus chamou ele para, né, para ser uma peça inabalável. Pedro, você é pedra. Sobre você edificarei a minha igreja. Dar-te-ei a chave do reino dos céus. Aí você fala assim, meu Deus do céu, Senhor, eu tô cansado de ser igreja, de ser pedra, eu tô cansado, né? E ele vai se despir, se lançar no mar, meu Deus do céu, para fazer tudo aquilo que ele já sabia. Quando ele se depara, a noite inteira estava cansado, com sono, com fome, com vontade de pegar uma cama, de lavar aquela rede e ponto final. Por quê? Eu não dou bem ministerialmente, eu não me dou bem na família, eu não dou bem no casamento, eu não dou bem em nenhuma área da minha vida, né? E tipo assim, se tem alguém mergulhar, né? Fui eu nessa palavra ontem, né? E aí o que acontece simplesmente, né? Oh, meu Deus do céu, filhos, tem de comer aí para lembrar que ele é o pão vivo que desceu do céu, que ele é o alimento, que ele é o sustento, né? Meu Deus do céu, Senhor. Aí ontem não dava tempo de ministrar, porque tinha que ministrar tudo para nos dar esse poder de avanço, né? Semear toda a palavra. Mas aí eu fiquei imaginando, né, o Vale dos Desejos lá em Êxodo, quando o povo começa a assolar de tal forma Moisés, com vontade de comer o quê? Carne. Quero comer carne. Moisés, para ter paz, vai e pede carne ao Senhor, né? E tudo aquilo que não é vontade de Deus. Bom dia, Bispão. Bom dia com muita alegria. Ô, glória. Bom dia, Bispo Fábio. Bom dia com muito amor e alegria. Ó, Bispo Fabão de volta aí na intercessão. Bispo Fabão de volta no programa, aleluia. Olha só, presta atenção. No Vale dos Desejos, Bispo Marcelo, quando o povo pede carne a Moisés e tira a paz de Moisés pedindo carne, né? E aí, o que o Senhor faz? Manda as cordonizes, né? E voa tão baixinho que dá para o homem pegar. Pesca, é uma pesca, né? Pegar com a mão, né? Só que tem vários estudos, né? E um dos que me chamam muita atenção é o seguinte, que é tudo aquilo que não é vontade de Deus, mas você entra na vontade permissiva de Deus, né? Você tem que fazer o esforço de pegar com a mão. E tudo aquilo que é da vontade de Deus cai do céu, né? Cai do céu uma parte divina, maná, algo divino, que o povo não estava sabendo dar valor. Algo que supria em tudo, né? Mostrava a grandeza de Deus, mostrava o valor do comprometimento, da libertação que Deus trouxe, de tudo aquilo que Deus trouxe. E ontem o tema foi: Deus está te ensinando a administrar enquanto não chega o teu grande, enquanto não chega a grande pesca. E o povo não estava sabendo administrar ali aquilo que Deus estava fazendo do maná todos os dias. E diz a palavra que teve uns que o desejo era tanto que não passou nem pela garganta, matou antes. E até os dias de hoje, ali o nome é Vale dos Desejos. O que os desejos estão fazendo com a promessa? O que os seus desejos estão fazendo com a promessa?
Vou perguntar de novo para que você entenda o que eu estou falando com você hoje. O que os seus desejos estão fazendo com a promessa? O que ele está fazendo com a promessa? Por quê? Porque você quer se precipitar e quer falar o tempo de comer carne é agora, sendo que o Senhor está falando para você. Não, seja grato pela divindade do maná. Eu não estou deixando faltar. Eu estou te sustentando, né? E é algo assim extraordinário, porque é aquilo que, para mim, o Senhor disse ontem naquela grande pesca, maravilhosa pesca. O peixe e o pão tá na brasa. O despojo que eu vou te dar dos 153 grandes peixes, você também pode trazer. O que os seus desejos estão fazendo com a promessa? Quer te matar antes. Os desejos você está tendo que pegar com a mão, fazer força, esforço, isso e aquilo. E a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, traz o maná para você diariamente, te sustentando diariamente, provendo diariamente, de forma absurda. Todos os dias aqui de manhã, o Senhor estava falando isso para mim e eu quero dividir com vocês. O Senhor nos dá uma palavra extraordinária. Extraordinária. Nos dá um caminho, nos dá uma direção extraordinária. Será que os teus desejos não têm atrapalhado você a ouvir o caminho e a direção que o Senhor está te dando? Se fosse tempo de viver os desejos, você não acha que o Senhor faria os desejos? Aí quando a gente fala que precisa fazer um esforço para entregar uma oferta, para ser um valente da Trindade, ainda mais que está chegando agora fim de ano, onde o povo, assim, quer viver os desejos. Poderia ser que nem Natal teria, nem Ano Novo, festa eu tô falando, teria. Mas todo mundo vira criança, né? Parece, né? Chega no Natal. E aí o que acontece? Esquece de todo o compromisso, de toda a provisão, esquece de tudo. Eu quero viver isso aqui e acabou. E quando chegar em janeiro, tem IPVA, tem IPTU, tem não sei o que, tem não sei o que, tem não sei o que. E também eu esqueço, porque o Senhor me espera e me perdoa. Então é algo muito sério lidar com desejos e vontade do Senhor. Porque quando a gente tem um desejo, a gente nem sequer passa pela opinião de Deus. Será que isso daqui, presta atenção, será que isso daqui é da vontade de Deus? Será que isso daqui é do desejo de Deus? É meu desejo, basta. É minha vontade e basta. E aí a gente fala 500 vezes a mesma coisa. Olha, constrói um memorial. Olha, entrega uma oferta pela tua família. Olha, o propósito tal. Olha, vamos suprir a casa do Senhor, porque a nossa casa vai ser suprida. Eu tenho um diácono nosso, o diácono Fábio William, né? O testemunho dele é muito interessante, muito interessante. Por quê? Em fevereiro desse ano, presta atenção nisso, em fevereiro desse ano, ele entendeu o que era ser um dizimista. Deixa eu falar com você sobre esse testemunho. Ele entendeu o que era ser um dizimista. O que aconteceu? Em março entrou a pandemia. Em março entrou a pandemia. Corretor, se não trabalhar, não ganha. E tipo assim, ele não trabalha com locação, ele trabalha com venda, que demora mais, que existe um processo, os bancos todos parados. Ó, foi
cruel, né? Foi cruel. O que aconteceu? O Senhor sustentou ele na pandemia. E ele não deixou de dizimar na pandemia. O Senhor proveu o sustento e o alimento para ele, que ele não deixou de dizimar na pandemia. Ele não deixou de recolher na pandemia o que ele tinha plantado. É recolher, não era nem colher, era recolher. Porque ele não podia nem sair de casa. Porque ninguém podia sair de casa, lembra disso? A autoridade que tem sobre a vida dele de cobertura, presta atenção, de cobertura, deu para ele a autoridade dele começar a vender virtualmente. Você acredita nisso? E aí veio os contratos, né? Para assinar também no virtual. Olha, você não tem noção. Você não tem noção do que Deus fez para ele continuar tendo alimento, suprimento e sustento. Tá no prefiro crer dele, né? Que nós fizemos com ele. Presta atenção naquilo que Deus está fazendo. Presta atenção naquilo que Deus está ordenando sobre a tua vida. É todo um caminhar com Deus, é todo um processo com Deus, né? Nós fizemos aqui um curso de batalha espiritual. Eu não lembro muito bem do mês, né? Mas eu acredito que foi em janeiro, né? Por aí, né? Batalha espiritual. E ele nunca tinha experimentado o que era entregar um sábado na presença do Senhor. E um corretor de sábado entregar o dia para o Senhor, não trabalhar, é algo assim muito sério. Porque de sábado que o pessoal quer ver casa, eu sei porque eu fui corretor. Aí eu falei para ele, meu filho, faz o seguinte, vem para cá. E aquilo que não for feito por você, vai ser feito por Deus. Só que às vezes, quando a gente nunca viveu, é muito difícil entender isso. É muito difícil você ter noção do que eu tô falando. E ele fez. Quando chegou, né? O sábado que ele entregou, ele estava aqui. Presta atenção nisso. E o Senhor estava liberando coisas retidas para ele. Não foi diferente agora no imersão. Não foi diferente agora no imersão. Ele tirou sexta, presta atenção, sábado e domingo, os 3 melhores dias. E teve um dos períodos que eu saí aqui do altar, que ele me chamou e falou, vem cá. Olha aqui o que está escrito no meu celular. Já estava na conta dele aquilo que estava retido a tempo. Então, quando eu obedeço ao Senhor, é porque eu preciso estar aonde o Senhor está ordenando, eu preciso entregar aquilo que o Senhor está falando para eu entregar. Por quê? Porque Ele quer liberar coisas para você que o homem não pode liberar. Não era para Pedro, né? Os 7 discípulos que ele aparece, que João fala de uma forma diferenciada. Ele não chama de pesca maravilhosa, ele não chama nada. Jesus aparece para 7 discípulos. Porque quando o Senhor fala com você, a tua história é transformada. Quando Jesus fala com você, se eu falar assim para você, ó, você vai sentir uma voz falando com você de dentro para fora, você vai falar, essa mulher é louca. O que é isso que ela tá falando? É magia negra, é espiritismo? O que é isso? Mas a primeira experiência tua que Deus trata com você em uma palavra, como o Senhor tratou com a gente ontem, quando Jesus aparece para 7 discípulos, ele veio falar, olha, o lugar de vocês não é mais o mar. Eu já tinha falado antes, mas não ia adiantar falar. Ia adiantar mostrar.
E é isso que o Senhor está falando para você nessa manhã. Eu vou começar a mostrar para você o que é o poder de você entender quem você é em mim. Eu vou começar a mostrar para você o poder de quem você é financeiramente, se você me obedecer, se você entregar, se você ofertar, se você estiver debaixo da autoridade que eu estou falando para você estar, se você pegar o caminho que eu falar para você pegar, se você fizer da forma que eu falar para você fazer. O que leva você para o céu? A Bíblia ou a palavra está dentro de você? A palavra está dentro de mim. É muito sério aquilo que Deus está falando com a gente hoje, por essa manhã aqui. É muito sério. Presta atenção nos sinais, porque os sinais seguem aqueles que creem. O Senhor não vai dar sinal para aquele que não crê. O Senhor não vai trabalhar para aqueles que não estão esperando nele. Como Isaías fala, olha, o Senhor trabalha para aqueles que nele esperam. O Senhor é galardoador daqueles que o buscam, não é daqueles que ficam sentados esperando o Senhor passar. Tem as pessoas que tocam e as pessoas que querem ser tocadas. As pessoas que querem ser tocadas, quer tudo pronto. Então, se a palavra que eu te der não estiver te tocando, você que não vai orar para ser tocado. Você que não vai orar para tocar, aliás. Você só quer ser tocado. E muitas das vezes o teu erro tá aí. O que é do homem o lobo não come. Come sim. Se você não tiver na sua posição, se você não tiver ali, firmado na rocha que é Jesus Cristo, você perde a oportunidade sim. O Senhor é galardoador daqueles que o buscam. Trabalha para aqueles que nele espera e confia. A palavra não está escrito na minha Bíblia. Presta atenção, só na minha dessa maneira. A palavra que está escrito na minha Bíblia está escrito na tua. E o que o Senhor está falando com a gente nesta manhã é muito sério. Não é mais tempo de você esperar o Senhor tocar. É tempo de você falar, eu quero te tocar, eu quero mostrar. Sabe por quê? Porque a mulher do fluxo de sangue ficou ali, entregando recurso, 12 anos. 12 anos. Entregando recurso para os médicos, entregando recursos para os médicos, acreditando que um dia ia o quê? Ser curada. Ninguém vai ao médico se não quer ser curado. Ninguém paga a fortuna que essa mulher pagava se ela não quisesse ser curada. O rótulo dela era o quê? O rótulo dela? Imunda. Por quê? Porque tinha um fluxo de sangue e esse fluxo de sangue era o quê? Contínuo. E ela estava perdendo o quê? Vida. E o Senhor Jesus veio para que você tenha vida e vida em abundância. Não foi para tirar a vida de ninguém. Foi para que você tivesse vida e vida em abundância. Então presta atenção, ela ouviu dizer, e a palavra não fala que foi uma vez que ela ouviu, e ouvindo falar de Jesus, quer dizer, então falou de um milagre para ela, sabia que Jesus vai passar, falou do outro milagre para ela, falou do outro milagre, ouvindo que Jesus fazia, ela tinha uma concepção, porque o querer e o efetuar vem de Deus. E ela tinha uma concepção assim, presta atenção. Se eu apenas tocar, eu serei curada. Se eu apenas tocar, a minha vida vai ser transformada. Se eu apenas tocar, eu vou viver esse milagre. Se eu apenas entrar no programa e ouvir, eu vou viver. Se apenas, entendeu? Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, quando a gente quer saber como que a pessoa está, a alma da gente se alimenta do quê? Da palavra. O espírito se alimenta do quê? Da palavra.
É assim, 5 minutinhos de conversa, a pessoa não tem certeza de que Jesus vai fazer, a pessoa não tem certeza que Jesus está com ela, a pessoa não tem certeza que esse tempo vai passar. Por quê? Porque ela não está ouvindo a palavra. A boca fala do que o coração tá cheio de dúvida, tá cheio de incertezas, tá cheio de diz que não me disse. Me leva a entender muito bem, né, o posicionamento de Samuel. Olha onde que o Senhor está me levando. O posicionamento de Samuel. Quem é Samuel? Filho de Ana. Né? Que poderia muito bem ter aprendido tudo errado com aquele sacerdote que criou ele, né? Quem era? Eli, que foi o exemplo para Samuel. Mas ele viu também os filhos de Eli fazendo o quê? Se prostituindo, fazendo e acontecendo. Então, mas por que Samuel cresceu do jeito que cresceu? Porque ouviu a voz do Senhor. Então, você pode até estar no meio da prostituição, trabalhando no meio da prostituição, você pode estar trabalhando no meio disso e daquilo, né? Tá vindo aí Halloween, né? Festa das bruxas, comemoração da morte. E aí, como que é? Como que é o quê? Você não vai contribuir com isso, você não vai se vestir disso. Por quê? Porque todos os dias de manhã eu ouço a voz do Senhor, que vem através da minha autoridade. Então o mundo pode fazer o que quiser, mas eu ouço a voz do meu Senhor. Então esse final de semana, dia 30, 31, vamos comemorar a morte? Nós vamos comemorar a vida. Nós vamos estar no último programa do mês, na sexta-feira, nas pérolas no sábado, comemorando a vida. Deixa o mundo comemorar a morte, não tem problema. Aí passa 2 dias, o mundo vai comemorar a morte de novo, porque é finados. Então já anuncia desde o dia 30, 31, a morte. São 4 dias de festa de morte, né? E você vai aonde? No cemitério visitar o quê? O túmulo. Mas o seu amado tá ali? Não. O que você tá indo fazer lá? Visitar a morte. Chorar a morte. Mas seu amado tá ali? Não. Mas por que você tá indo? Sentado ali esperando você chegar, né? Por que você tá indo? Pra mostrar pros outros, né? Não, e o que tem ali nem lembra mais a pessoa. Mas é pra mostrar, às vezes, pra família que se importa com o morto. Só que o negócio é o seguinte, presta atenção, o que Jesus veio trazer? Vida e vida em abundância, vida eterna. Não, mas Samuel viu, Samuel cresceu. Então, só que Eli falou uma coisa muito séria para Samuel. Quando você ouvir essa voz te chamando, você fala assim: fala que teu servo ouve. Então, por mais que ele estava fazendo errado, tinha um relacionamento direto com Deus. Ele realmente foi escolhido, ele realmente foi chamado. Então, peraí. Você tem dúvida do seu chamado. Você tem dúvida se você é escolhido. Vamos colocar toda essa dúvida por terra hoje, porque quando você tem dúvida, você se relaciona com o pecado, você se relaciona com tudo aquilo que Deus não te prometeu, Deus não falou, é morte, é suicídio, é não sei o que, não vai se relacionar com isso. Quer ver? Jesus também falou isso. Falou? Falou. Maria Madalena, por que você está procurando entre os mortos aquele que vive? Por que você está se relacionando com essa dor, com essa morte, com essa fraqueza? Sendo que eu não estou entre os mortos, eu estou vivo. O que você está fazendo então com a palavra de Deus? Aonde era para estar os discípulos?
aqui junto com você. Aonde que eles estão? Dentro de casa, com a porta fechada, morrendo de medo da represária. Ai, não entenderam nada? Não entenderam nada. Jesus ainda vai ter que aparecer, ficar 40 dias ressurreto, porque andar com Jesus não mudou o conceito. Andar com Jesus não mudou a forma deles pensarem. Ser batizado e ser uma nova criatura não mudou minha mentalidade. Então quer dizer, meu Deus do céu, o que vai acontecer? O que vai precisar acontecer para você entender que Jesus está chamando você para uma novidade de vida, para um novo tempo. Ficamos 3 dias em imersão. Olha, eu vou te falar, a glória de Deus foi tanta nesse lugar, foi tanta, que eu demorei, vou falar para você, essa semana aqui que eu tô melhorzinha, da glória de Deus no meu corpo. Porque parecia que eu tinha sido o quê? Totalmente o quê? Sugada de tudo, que eu tinha derramado tudo aqui. Eu, o Bispo Marcelo, ele falou, parecia que tudo foi, ai, meu Deus, a gente foi sugado de tudo aqui. Por quê? Da nossa busca intensa, da nossa entrega intensa, de tudo. Entregamos assim, ó, tudo. Não foi, Bispão? É uma experiência extraordinária. Quem estava aqui, eu não sei se sentiu a mesma coisa que nós sentimos. Só que, glórias a Deus, eu não perdi nada. Eu não me deixei levar por nada. Você pode falar assim pra mim, Bispo, como que estava teu corpo naqueles 3 dias? Eu quero lá saber do corpo. Quero estar no espírito. Eu saía daqui me arrastando e até o quarto chegava lá. Glória a Deus, Senhor, aleluia, me refaz, porque daqui a pouco eu preciso voltar. Não interessa, não interessa. Eu vinha tal pra cá, quando eu pisava no altar, parecia que, tipo, carga, né? 100% novamente. Vai. Esgotou. Corre pro quarto, fecha a porta do teu quarto, me busca no secreto, tal. Chegava aqui, volta lá, né? E só ia me alimentar, presta atenção, alimentar o corpo físico. Quando terminava o último período, porque o Senhor falava para mim, se não for no espírito, na carne, você não consegue. Se não for no espírito, na carne, você não consegue. Se não for no espírito, na carne, você não consegue. Vamos. E eu precisava estar, né, ali separada, porque eu estava cobrindo quem estava entrando virtualmente, né, o online, e também quem estava aqui. Então é muito sério. Eu não posso ser a mesma pessoa depois do imersão. Eu não posso achar que a imersão passou. Não, a imersão está dentro de mim, esperando o próximo com muito desejo, vontade, com muita alegria que o Senhor dê ordem para vir o próximo. É igual quando termina o encontro de fevereiro, né, Bispo? Meu Deus do céu, a gente parecia que o céu estava na terra. É assim que nós temos que viver todos os dias, porque o reino do Senhor está no nosso interior. Ele veio morar dentro de nós. O reino de Deus está dentro de nós. É Jesus Cristo. E eu preciso entender isso o mais rápido possível. Eu preciso entender isso numa urgência imediata. Por quê? Porque senão tudo vai me parar. E aí nós estamos clamando por poder financeiro, por qualidade de vida. Por quê? Porque vai chegar uma hora que a tua moeda na terra não é dinheiro. A tua moeda na terra é autoridade, poder financeiro. E como que você vai fazer isso? Quando você tem que pedir alguma coisa para alguém que você conhece, a pessoa te conhece e fala, não, tudo bem, eu te empresto. Eu quero ver você conseguir autoridade financeira, poder financeiro, uma pessoa que não te conhece, não sabe quem você é, não sabe da tua índole, se você vai pagar, se você não vai pagar. Como que é isso, bispa?
É você falar, não, em nome de Jesus você vai alcançar. E você alcançar. Eu fico imaginando no poder de Elias, quando Elias chega e fala assim, olha, não vai chover 3 anos nessa terra, nem orvalho vai cair. Diante da minha palavra. E todo mundo deve ter um olhado para o outro e falar, essa eu quero ver. E quando Elias fala, ó, manda falar para Acabe, aparelhar os carros dele, porque vai cair uma chuva, que ele vai ficar atolado. E Elias passa por ele, vai embora. E cai uma chuva. Uma chuva. Pensa, sem chover 3 anos. Então, peraí. O Bispo Marcelo ontem falou assim na ministração. O povo, hoje em dia, não respeita sacerdote como respeitava antigamente. O povo, hoje em dia, não respeita uma palavra profética como respeitava antigamente. Hoje fala de igual para igual com o profeta, não quer nem saber, fala de igual para igual com o bispo, com o pastor, não tá nem aí, desrespeita, não quer nem saber da autoridade, só quer saber da autoridade quando convém. Aperta o cerco. Quando aperta o cerco. Aí, bispa, pelo amor de Deus, ora. Mas quando a bispa tá aqui falando de manhã, só foram acreditar que a Hebron era uma igreja e não era uma seita depois da pandemia. Só foram acreditar na visão depois que todas as igrejas tiveram que fazer a mesma coisa que a gente faz há 5 anos. Tá entendendo como que é a história? Quando o bispo, a bispa fala, olha, presta atenção, não sai, não faz. Olha só, Deus deu uma ordem para Samuel, essa passagem marca muito a minha vida, para Samuel passar para Saul. Samuel tinha forjado Saul, porque o povo queria um rei. Então, Samuel entregou tudo de bom e do melhor ali na vida de Saul. E eu sei o quanto Samuel ama Saul. Quando Deus chama Samuel e fala assim, escuta, até quando você vai sentir dó de Saul? Não, pena de Saul, que é pior. Pena de Saul. Deus dá uma direção para Saul e Saul não faz a direção que Deus tinha dado através de Samuel. Ele vai para a guerra, era para ele vir só com a vitória, mais nada, mas ele traz o rei, ele traz animais, ele traz tudo. E aí, Samuel ama tanto Saul que Deus fala assim com Samuel. Ele fez, nas minhas palavras, tá? Ele não fez o que foi ordenado. Saul não fez o que foi ordenado. E eu peguei muito isso para minha vida como bispa, né? Porque antes de qualquer coisa, Deus sempre te dá uma chance de você confessar por causa da misericórdia dele. Porque uma vez o pecado confessado, você é perdoado. Aí o que acontece? Simplesmente Samuel chega para Saul e fala, e aí Saul, como que foi lá na guerra? Samuel já sabia. E Saul fala, foi maravilhoso, ó. E queria o quê? Entregar propinas para Deus. Eu trouxe isso, né? Não, porque Samuel fala assim, o que é esse rugido então lá fora? Tava esquecendo disso. O que é esse rugido então lá fora? Para ele, né? Quando ele foi indagado, que não tinha jeito. O que é esse rugido então lá fora? Aí ele fala, não, isso eu trouxe para entregar sacrifícios a Deus. Será que Deus se agrada mais da obediência ou do sacrifício? Aí Samuel vai fazer aquilo, presta atenção, que era para Saul fazer.
Só que o negócio é o seguinte, nas mãos de Samuel, não era para ter sangue humano. Não era para ter nenhuma morte. Ele pega a espada de Saul e vai para matar o rei que Saul não tinha matado. Só que presta atenção numa coisa. Aquilo que Saul cometeu não tinha como, olha isso, Samuel fazer por ele, cobrir ele. A minha parte quem tem que fazer sou eu. A sua parte quem tem que fazer é você. Aí o que acontece? Saul vai e gruda onde? Justo na capa de Saul. Oh meu Deus. Rasga a capa de Samuel. Saul vai e agarra Samuel para Samuel não fazer o que ele não podia fazer como sacerdote, como profeta, sacerdote, né? Profeta ali na presença do Senhor, porque diante de um rei, o profeta é maior do que o rei. Presta atenção. Quando Saul vai e agarra Samuel, pega na capa e rasga a capa. E o que Samuel vira para ele e fala? Assim como rasgaste a minha capa, hoje o Senhor rasga teu reino. E não era que Deus deixou de amar Saul. Deus colocou para Samuel aquilo que ele não tinha obedecido. Então, dali para frente, ele não poderia mais reinar. Mas não é porque o Senhor te tirou da tua posição que o Senhor não te ama mais. Você só não pode mais reinar. Você só não pode ser aquilo que Deus confiou nas suas mãos para você ser, e você vai e rasga a capa do profeta. Então, quer dizer, presta atenção, por que você não obedeceu? Você era rei, mas você não podia fazer o que você achava que era bom e que estava certo. Aliás, você acha que você com os seus sacrifícios, como se fosse entregando propina para Deus? Você acha que Deus ia se agradar disso? Ai, bispa, mas deixa eu te falar uma coisa. Tudo que eu investi nessa vida, tudo isso e aquilo, eu fico imaginando, né? Eu conversando com Samuel e Samuel falando pra mim, olha o tempo que eu perdi e dando o meu melhor pra Saul. Olha o que Saul fez com o reinado dele. Ah, meu pai, tal. Quem era Samuel? Ixi, Deus está levando a gente para um lado hoje que não tem nada a ver. O que o Senhor está tratando com você? Obedecer é melhor do que sacrificar. Se o Senhor te deu uma ordem, não interessa o que você acha, se está certo ou não está. Você não vai fazer aquilo que você acha que está bom. Você vai fazer aquilo que Deus está te dando de direção. Rasgar a capa de Samuel, para mim, significa muita coisa. Tudo bem, a parte de Samuel, cobrir aquilo que Saul não fez. Ele não podia, porque ele não podia ter as mãos manchadas de sangue humano. Tô certa, Bispo Marcelo? Você vê que até Davi, o Senhor permitiu construir o templo por conta das guerras que ele fez, que ele enfrentou, e olha o que o Senhor fez. Aí, o Senhor pega e fala, ó, chega de patifaria, hein? E desculpa a linguagem, mas é o que o Senhor está falando para você nessa manhã. Chega de patifaria. Chega de patifaria. Silêncio no céu e só a lavadora da mulher aqui, né? No canto, no fundo, né? É que sabe o que acontece, Luiz? Às vezes a impressão que dá é que assim, a partir da hora que você entregou uma oferta, te dá o direito de você fazer o que quiser. E não é isso, né? Mas o conceito que tem se estendido ao longo dos anos é esse. A partir da hora que eu entreguei a minha oferta, me dá o direito de fazer o que eu quiser. E é o que Saul estava fazendo, né? Chega de patifaria, né? E aí o que acontece? O rasgar da capa, a unção estava na capa? Não. Mas, por exemplo, quando a capa de Elias caiu do arrebatamento, caiu sobre Eliseu, Eliseu pega a capa e toca
no rio e vai fazer 2 vezes mais aquilo que Elias fez. A capa, antigamente, você estava vendo um profeta na tua frente, eram as vestes de um profeta que estava sobre a vida de Eliseu. Eliseu fez mais que Elias? Fez 2 vezes mais que Elias. A autoridade de Elias estava sobre ele. E não foi Elias que escolheu Eliseu, foi Deus. Porque Elias, quando estava lá pedindo a morte, o Senhor fala o quê? Não, você ainda tem que ungir Eliseu, que será o seu sucessor. Morre Moisés, quer dizer, Moisés é levado pelo Senhor em corpo, né? E tudo, glorificado, arrebatado. E o próprio Deus vai se encontrar com Josué. E fala, meu servo Moisés está morto. Ó, o que Moisés fez é memorial de Moisés. Agora vai construir o teu. É nítido. É nítido. Agora vai construir o teu. Só que o negócio é o seguinte. Além de você construir o teu. Olha que pesado. Um chamado pesado, aliás. Olha como. Além de você construir o teu chamado como líder agora. O seu memorial como líder. Você vai ter que fazer esse povo atravessar o Jordão. E você já viu como que foi, né? Você já tem habilitação para isso, né? Então vai, que ninguém vai poder te resistir. Só que é você que vai ter que fazer esse povo herdar a terra. Mas espera, deixa eu só te falar uma coisa, Deus. Eu não mando no posicionamento deles. Eu não vejo isso relatado. Josué não fala isso para Deus. Assim, ó, te vira. Quando Josué vai tirar satisfação por causa da derrota de Ai, ele chega para o Senhor e fala, escuta, eu não fiz nada de errado. E aí, tem coisa contaminada no meio de vocês, procure aí. Detalhe, põe esse povo tudo separado para jejuar, santificai-vos. Porque a minha parte eu vou fazer, mas a de vocês você vai ter que fazer também. Santificai-vos, porque farei maravilha no meio de vós. Te vira com a tua parte de fazer esse povo se separar, se santificar, porque a minha parte, eu sou maravilhoso, eu vou fazer maravilhas. Te vira. O Senhor me acorda nessa madrugada e fala assim, então, até quando você vai ter dó de Saul? Oi? O que está acontecendo aqui, Senhor? 2 e pouco da manhã, 3 e pouco da manhã. E o Senhor não falou comigo, Saul, como a gente fala em português. O Senhor falou como se fala, né? Acho que é hebraico, né? É muito tremendo quando o Senhor te dá uma palavra. Ah, você acha que eu não estou falando com você, não? Peraí que eu vou te confirmar. Deixa eu falar uma coisa para você. Aquilo que não dá para ser restituído é a palavra que eu vou trazer sobre a tua vida hoje e vai estar lá no YouTube. Aquilo que não dá para ser restituído, o Senhor vai te recompensar. Aquilo que não dá para ser restituído, o Senhor vai te recompensar. E para ficar bem cravado no teu coração, eu vou repetir a 3ª vez. Aquilo que não dá para ser restituído, o Senhor vai te recompensar. Porque Saul não dava para ser restituído para Samuel. Por mais que Samuel amasse, por mais que Samuel não dava para restituir Saul, mas dava para dar Davi para ele ungir. E a carreira, o nosso trabalho no Senhor nunca é em vão, nunca é em vão, né? E quando o Senhor fala, ó, enche teu chifre, tem tradução seu chifre, pega o teu azeite e tal, enche teu chifre e vai para a casa de Jessé. Ele não fala sai andando, não,
mas se eu fizer isso, Saul vai me matar. Por que, Bispo Marcelo, que ele fala isso? Desculpa, eu tô lutando aqui pra Não, não perder. quando o Senhor fala, é por causa que é para você mesmo. Por que quando o Senhor fala assim para Samuel, enche teu chifre de azeite e vai para a casa de Jessé? Aí Samuel fala para o Senhor assim, mas se eu fizer isso, Saul vai me matar. Por quê? Porque como que o profeta ia na casa de uma pessoa para ungir? Tinha data certa, ele tinha que justificar o que ele estava fazendo. Para o rei. Para o rei. Tanto Porque no mundo espiritual, o reino dele já não existia mais para Deus. Mas fisicamente o cara era rei. Fisicamente ainda tem um gigante que tá com a coroa. Fisicamente ainda tem muita coisa para você vencer. Fisicamente, o Senhor está determinando hoje que um novo reinado vai acontecer. Uma nova história o Senhor está trazendo para você. E aquilo que não dá para restituir, Ele vai te recompensar. O Senhor está falando isso hoje. Mas a tua fé não pode ser por vista. Tem que ser pelo que você está ouvindo. E aí, Bispo Marcelo, acontece o que mesmo? Não te cortando mais. Eu não vou te cortar mais. Então ele tinha que justificar por que ele estava indo na casa de Jessé, com o chifre cheio de azeite, porque o cara ainda era rei. É porque naquela época o que acontecia? Não saía ungindo todo mundo, né? Não era assim, né? Como que ia justificar? Então, o que acontece? Ele vai para a casa de Jessé, como que vai comer, vai pegar uma oferta, alguma coisa desse naipe aí, para poder não chamar atenção. Porque presta atenção, quando a gente caminha muito tempo com uma pessoa, a gente sabe tudo que ela faz. Então, vai sinalizando, né? Hoje é assim, hoje é assado, hoje é assim, hoje é assado. Não, se a bispa tá assim, é isso. Se a bispa tá fazendo aquilo, é aquilo. Se você perguntar para os dois que caminham comigo diretamente, os dois falam, ela levanta assim, meu Deus, é isso. Ela levanta limpando tudo, é aquilo. Quando ela levanta assim, é assado. Aí o que acontece? Peraí. Samuel pegando o chifre de azeite, tem alguma coisa aí. E aí Samuel fala a Deus, Saul vai me matar. Porque vai saber que eu tô indo ungir alguém para estar no lugar dele. Por quê? Porque é escolhido teu, presta atenção. E eu já falei que ele rasgou minha capa, ele rasgou o reino dele. Eu já falei isso para ele. Então quer dizer, ele já tá de antena ligada. E agora? E agora? Aí então quer dizer que Jessé Samuel vai para casa de Jessé para quê, bispão? Ele vai para entregar uma oferta, um sacrifício. Toma um novilho e fala que você vai entregar um sacrifício. Fala que você vai entregar um sacrifício. Podia ser para quem está ouvindo, falar, vai entregar para libertar de todos os pecados e coisa e tal. Por quê? Por causa da lei, lembra? Lembra? Que por Jesus o que Maria tinha foi o quê? 2 pombinhas, né? E foi entregue o quê? Um sacrifício. Não interessa o tamanho do sacrifício, mas foi entregue um sacrifício. Lembra? Quem olha isso falou, mas não é para purificação? Então, mas Maria não tinha que se purificar? Né? Não ficou ali Oh, meu Deus. Vamos lá, Maria. Não ficou ali de repouso 40 dias por causa de Jesus, que Jesus nasceu? Ela não tinha que entregar uma oferta? Então, não era para purificação? Então, se pegou um novilho para entregar a oferta, é pelo pecado de alguém. E aí, bispão, o que acontece? Ele chega ali na casa de Jessé e faz o quê? Ele convida Jessé para entregar o sacrifício, né? Mas na realidade, isso era para ele entrar na cidade, né? Quando chega lá, ele unge e faz aquilo que o Senhor mandou ele fazer. Mas como que chega um profeta na cidade lá, do nada e coisa e tal, né? E aí? E aí que o Senhor fala, um dos filhos de Jessé
vai ser ungido a rei. Pela concepção humana que a gente faz, aquilo que a gente acha que tá bom, aí começa a passar o mais alto, o mais robusto, o mais sei o que, mais sei o que, e aí? É esse, Senhor? Não. É esse, Senhor? Não. Mas esse é o mais forte, o mais tal. Então, você vê a aparência, eu vejo o coração. Então, quer dizer, volta só um pouquinho em Saul. Por que o Senhor estava falando isso com Samuel? Samuel estava tendo pena e cobrindo a pessoa que não tinha um coração para ele. Tinha um coração nas coisas. Tinha um coração no reino material. E Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. Então o que acontece? Na hora, mas Samuel fala, Deus, mas esse daqui é o mais forte. Esse aqui é de guerra. Esse aqui não sei o que. Então, o homem vê por fora. Eu vejo o coração. Pode perguntar para ele se ele tem outro filho. Ah, eu tenho. Mas é Davi, que cuida das ovelhas, pastorzinho. Aquele que ninguém dá crédito. Aquele que ninguém... entendeu? É esse aí. Chama. E era esse o escolhido do Senhor. E o óleo cai na cabeça de Davi. O que eu quero colocar para vocês? Davi não foi reinar imediatamente. Saul ainda estava reinando, portanto, que a coroa de Davi estava na cabeça de Saul. Davi respeitava princípios. Davi respeitava ordens, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. O que precisava preservar era aquilo que Deus queria. Deus não chama Davi para qualquer coisa. Deus não chama Davi para qualquer reinado. O Senhor entrega Davi a Samuel para quê? Para recompensar o que não podia ser restituído. Nada mais, nada menos do que a unção de Samuel caindo ali sobre Davi, pela ordem de Deus, um homem segundo o coração de Deus, que fez toda a vontade dele na terra, está relatado em Atos dos Apóstolos. Tá? Ele dá para Samuel uma recompensa, porque Samuel unge o maior rei de Israel. Essa unção mudou a história, né? Porque pela lógica seria Jonathan, né? Ser o rei, né? Você vê como que o Senhor muda toda a história, né? O que acontece? Foi tanto o Senhor que escolheu Davi, que Davi luta quantos anos antes de assumir o trono? 10? Mais, né? São quase 15 anos, né? Quase 15? Quase 15 anos. Oportunidade de matar Saul, 1000. Para você ver como foi Deus que ungiu a Davi e separou Davi, presta atenção nisso. O filho de Saul, Jonathan, o amava com a própria alma e o defendia com a própria vida. Né? Era um homem íntegro também, né? Muito íntegro. Portanto, que ele tem uma aliança com Jonathan, que quando morre Saul, morre Jonathan, ele assume, né, tal. Passam-se muitos anos e ele pergunta para um dos servos: ficou ainda alguém da casa de Jonathan, de Saul, que eu deva honrar? Porque ele fez uma aliança com Jonathan, né? Que honraria aqueles da casa de Jonathan, que é Mefibosete, o filho de Jonathan, que quando houve, né, a morte de Saul, a morte de Jonathan, né, a babá com medo que matasse Mefibosete,
sai correndo e deixa Mefibosete cair, e ele quebra o pé e fica aleijado. E Deus muda a história de Mefibosete diante dos olhos, porque não era permitido que aleijado se assentasse com o rei. Não era permitido que aleijado entrasse no castelo, no reinado, ali dentro do palácio. Castelo não, palácio. Qualquer pessoa que tivesse alguma enfermidade visível, né? Não podia entrar. Era excluído. Era excluído. O que acontece? Mefibosete vive numa terra de Lodebar, aonde poderia ser esquecido e morto. Por que Deus está falando isso conosco hoje? Aquilo que não dá para ser restituído, eu vou te recompensar. E o Senhor me levou em toda a história, para que eu entendesse que nada nosso vai ficar perdido. Mas a fé que eu preciso ter, já faz tempo que eu tô falando sobre isso, hein? Antes da imersão. A fé que eu preciso ter é firmada na palavra, é firmada nas promessas, porque eu preciso ser o que a Bíblia diz que eu sou. Eu preciso ter o que a Bíblia diz que eu posso ter. Eu preciso me alimentar daquilo que a Bíblia me dá, porque está chegando o fim dos tempos, aonde aquilo que pregam para você, que é aquilo que você quer ouvir, que alimenta o teu ego, não é o que vai te sustentar. Mas aquilo que está no teu espírito é o que vai te sustentar. Aquilo que te dá base, que te dá sustento, que te traz refrigério, te traz alimento, é o que vai te sustentar. Então os seus achômetros, as suas crises, a fé bumerangue, um dia tá lá em cima, outro dia tá lá embaixo, pagamento de uma conta, pagamento de um aluguel, a geladeira cheia, a geladeira vazia, isso não quer dizer o tamanho da tua fé. A fé que você precisa ter tem que ser fundamentada em palavra, fundamentado em promessa, fundamentado naquilo que te sustenta, porque senão as crises que vêm por aí, né? Porque as crises que estão levando pessoas a se matar cada dia mais, o número de suicídio aumenta. Por quê? É o domínio de Mamon. E nós não estamos sobre o domínio de Mamon. Nós estamos debaixo de promessa e de palavra. Então aquilo que não dá para ser restituído vai ser recompensado. E desculpa, mas Davi foi muitas vezes melhor do que Saul para Samuel. Né? Saul foi um rei que o povo escolheu? Foi, mas capacitado por Deus. Deus não deixou de capacitar Saul. Portanto, que quando ele se esconde no meio das bagagens, no meio disso, no meio daquilo, para que não fosse achado, quando o rebanho do pai dele se perde, isso e aquilo, tal, não sei o que lá, tudo foi um plano de Deus. Deus realmente forjou, capacitou, tal. Mas o que ele fez com isso? O que ele fez com isso? Rasgou. Rasgar a capa do profeta, ele rasgou o reino dele. Toda a herança dele não teve mais direito. Não. E aí o que acontece? A gente acha que o que a gente está fazendo hoje não tem nada a ver com o meu amanhã. Tem sim. Tem sim. Portanto que a bênção de Deus, ela vai até quarta geração, diz a palavra, a maldição de Satanás também, né? Aquilo que ele tem planos, propósitos, projetos, também até quarta geração. Por isso que Jesus vem e quebra com isso e abençoa até a quarta geração, né? Tem até um louvor que fala até 1000 gerações, porque se estende, a bênção do Senhor se estende. Mas nós não vamos viver 1000 gerações, né? Então, presta atenção nisso que eu tô te falando hoje. Por que o Senhor está falando isso com a gente? A gente andou aí, olha, muito da Bíblia. Por que Deus está falando isso com a gente hoje? Presta atenção. Porque essa semana é uma semana de decisão na tua vida. Uma semana que você precisa
está preparado para avançar segundo aquilo que você tem recebido de palavra. Porque você não pode andar pelo que você está vendo. Você tem que andar pelo que você está crendo. Então você precisa entender que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E Davi foi muitas vezes melhor para Samuel. E se concretizou muita coisa na vida de Davi. Presta atenção, aquilo que você não obedece causa muita coisa na tua vida. Porque Deus é um Deus de propósito. E se Ele está mandando você obedecer aquilo, é porque muita coisa está comprometendo a tua vida lá na frente com aquilo que Ele está mandando você obedecer. Então, por exemplo, uma oferta que você entrega, o Valente da Trindade, tá cobrindo outubro, novembro e dezembro. Você sabe o que vai acontecer daqui 1 minuto na tua vida? Você não sabe, mas Deus sabe e precisa ser coberto por uma oferta. Precisa ser posicionado. Precisa estar o quê? Alerta. Porque Hebreus 11 fala de uma fé das coisas que tem certeza que vai viver. Não de coisas que você está vendo, e sim do que você espera. A tua casa precisa estar firmada em promessas. Precisa ter palavras sobre você. Você precisa ouvir e caminhar segundo a palavra. O que você está fazendo hoje ou vai trazer bênção ou vai trazer maldição para a tua vida. Então anda rumo às bênçãos, rumo às promessas, rumo baseado naquilo que é palavra. Por que você ouve palavra e você não vive? Porque para você não passa de falácias. Para mim não passa uma palavra. Está gravada aqui no meu interior. E eu sei o porquê que Deus está dando essa palavra para gente. O cumprimento de promessas. Você não vai entender. Mas depois de 15 anos, ele foi o melhor rei. Ele vai e livra Israel de um gigante que estava assolando 40 dias e 40 noites. E fala assim, ó, desculpa, vocês não sabem, mas eu sei o que eu tenho vencido. Eu já venci um leão, eu já venci um urso para defender as ovelhas de meu pai. Eu tenho convicção que no nome do meu Deus, esse gigante cai. E Saul queria colocar nele uma roupagem de guerra que não podia vestir Davi. Por quê? As roupas de Saul realmente não cabiam em Davi. Tem gente falando para você, vai por esse caminho. Toma essa atitude, você não vê que sua vida tá parada, você não vê que você é isso, que você não vive, que você é aquilo, que é... Ó, deixa eu falar uma coisa pra você, essa roupa dessa pessoa não cabe em você. Você não foi chamado para vencer as coisas como essa pessoa. Essa pessoa já perdeu o reino, essa pessoa já perdeu tudo, para ela não tem mais nada. Tudo que ela fez, as roupas que ela vestiu, foi para caminhos de morte. Deus não tem morte para você. Deus tem vida eterna. Os caminhos que Ele tem a teu respeito são caminhos de vida e não de morte. São caminhos mais altos. Não vai pegar a receita daquele que já escolheu a morte. Daquele que para ele... você sabe, né? A carne é fraca. Mas o diabo não é vitamina. E eu não vou alimentar minha carne, eu não vou escolher o pecado, eu escolho Deus. Eu não vou negociar na pressão e cair no pecado. Eu não abro mão do altar, eu não abro mão de ser quem eu sou por causa de meia hora de prazer. Eu não abro mão do altar por nada, nem por filho, nem por marido, nem por nada. Desculpa. Quando Davi falou, eu tô cansado de guerra,
não aguento mais. Vou descansar, vou tomar um banho, vou ficar aqui. Ele sai na sacada do palácio e olha lá a Betseba tomando banho e fala, vou mandar trazer. Não era para ele estar ali, era para ele estar... Baixou a guarda dele, então. Era para ele estar onde? Na guerra. Cansado ou não, era para estar na guerra. Ele para atender de novo o Senhor falando, desejos. Pode falar, bispo Fábio. Quer dizer que então no mundo espiritual o inimigo já no mesmo segundo já ouviu e já aproveitou que ele baixou a guarda. Baixou a guarda. Não era para ele estar ali. Era para ele estar na guerra. Não era para ele estar escutando os desejos da carne. Quer ver? Ó que desejo bobo. Ó que desejo bobo. Assistir uma série tem algum problema? Parar para jogar e jogar toda hora tem problema? Não, mas eu estou alimentando meu desejo no momento que era para buscar a Deus. Ah, bispa, você fala que você não assiste nada, então, mas tem umas séries que eu gosto. Como que chama do bombeiro que eu gosto? Chicago Fire. Como chama aquela outra lá da detetive que eu falo que parece minha ex-chefe? Lei e Ordem. Lei e Ordem. Tem mais uma que eu gosto, né? Qual que é? Tem mais uma aí. Só essas 3. Tem hora que o Senhor fala assim comigo, então, você tá cansada, você quer descansar e você não vai descansar. Você vai ficar assistindo a série. Eu falo, Senhor, mas só um pouquinho. O Senhor fala, não. Não. Coloca teu fone, vai estudar, vai me buscar. Porque isso daí, para eles já tá ganho. E você tem as nações para ganhar para mim. O que você quer? A sua série ou as nações? As nações. Então vai estudar. Vai mergulhar, tem muita coisa para você fazer, tem muita coisa para você programar, tem muita coisa para você conquistar, tem muita coisa para você tomar na mão do diabo e trazer de volta, tem muita coisa. Aí eu falo, Senhor, só um pouquinho. Não. Assistir a série é o quê? Meu desejo. Você vai ter os seus 10 dias para fazer o que você quiser. Vamos ver se você vai saber fazer. E se não é buscar o Senhor, eu fico perdida. Eu tenho vontade de chorar. Porque eu falo assim, meu Deus, o que eu vou perder nesses 10 dias? Eu não queria. O Senhor, você tem que descansar, esqueceu? Fazer a obra cansada leva à morte. Você sabia disso? Ah, isso é bíblico? É bíblico. É bíblico e eu fui ensinada pelo meu apóstolo que nós não podemos fazer isso. Ele falava o que nas reuniões de oficiais pra gente lá no hall? 2 cultos você trabalha, o outro você senta porque você precisa comer, você precisa se alimentar. Respeita quem quiser a regra. Mas é uma regra que ele passava para os sacerdotes. Você vai trabalhar 2 e vai sentar para ouvir 1. Era uma regra dele. Quem respeitava vivia o extraordinário. Quem não respeitava morria no meio do caminho. Ninguém queria ir embora e depois voltar para a igreja. Quem não respeitava morria no meio do caminho, porque ele não falava que você tinha que estar na igreja, ele falava que você tinha que se alimentar. Então você podia chegar na tua casa, ligar a tua televisão e se alimentar. É igual o Senhor falar para mim assim, olha, uma ceia presencial, outra ceia virtual. É a visão, precisa entrar nas casas. Aí o dia que é virtual, você morre, porque só funciona se estiver aqui. Tá repreendido isso da tua vida. Porque de segunda a sexta, você tá aqui comigo e você vive o extraordinário, porque no dia que o Senhor ordena, a gente não quer obedecer, porque é Saul! E quer rasgar o reino. E quer perder o reino. Você acha que Satanás está feliz em você ter reino para fazer? Não, ele quer que você perca o teu
reino. Ele quer que você acabe com a visão da igreja. Ele quer que você se arrebente. No meio do caminho você morra. Ele não quer que você pare para ouvir. Ele quer que você se arrebenta logo. Sai de cena logo. Tá entendendo? Sai de cena logo. Preciso tirar você do combate logo. Então atende o quê? Aos desejos, atende aos desejos. Eu achei que era bom eu trazer para o Senhor. E ele chama o cara de irmão. O rei, que era para ele ter matado, ele chama de irmão. O Senhor fala, como é que é? Da boca de um sacerdote. Você precisa ter muito cuidado as palavras que você solta da tua boca. Você é servo de Deus, as palavras que saem da tua boca é semente lançada na terra fértil. O que é terra fértil? É onde você vive. E aí, bispão? Diga. Ele tá com a palavra até aqui. Diga, bispão. É tanta informação, né? Quando fala de Samuel, fala de Davi, é muita informação. Primeiro que sempre quando fala de Davi, principalmente essa passagem que você ministrou, eu vejo ela muito com a semelhança com José. Sim. Porque você vê que José também, né, o Senhor revelou para ele, não foi ungido, mas o Senhor revelou para ele, muito jovem também. Você vê que ele assumiu como governador com 30 anos. Davi foi ungido rei com 30 anos. Olha só, os dois foram ungidos com 30 anos. E tanto um quanto o outro passou perseguições, passou um tempo para ser forjado. Só que, né, José de uma forma diferente e Davi de outra completamente diferente. Mas ambos, né, foram forjados e sendo perseguidos por aqueles que estavam próximos. José pelos irmãos, né, a traição, e Davi pelo próprio rei, a quem ele respeitava. Então, por isso que eu falo para você, tem uma pastora minha que ela... Pega só um pouquinho para mim, bispo. Que ela, por favor, que ela falava assim para mim: respeita e seja grato no tempo da perseguição, no tempo que você está passando pelo deserto. Porque o deserto não é para te matar. Obrigada. O deserto não é para te matar. O deserto é para te forjar, e é o tempo onde o Senhor te carrega no colo. E esse povo no deserto que se alimentava de maná, e ali ficou colocado, né, aonde desceu as cordenizes que eles pegavam com a mão, tal, porque era desejo deles, né? E o Senhor mandou do jeito que mandou, e ali morreu muita gente, né? Que não chegou nem passar na garganta, ali ficou chamado terra dos desejos. O que aconteceu? Presta bem atenção no que eu tô te falando hoje. O povo precisava ser grato por aquele tempo e administrar aquele tempo aonde Moisés, presta atenção, Moisés tinha resgatado todo esse povo como libertador. Então o que acontece? Simplesmente a história desse povo é transformada, só que eles não souberam administrar aquilo que era a vontade de Deus. Eles não souberam administrar o tempo que Deus estava sustentando, alimentando, do jeito que Ele estava mandando. Era uma ordem dele, que ia estar tratando o povo para o muito ali na frente. Que estava tratando o povo para ele saber administrar aquilo que muito tempo eles foram tidos como escravo. Agora precisava entender como que era ser livre, administrar esse tempo, porque eles não saíram de lá como escravo, eles já saíram restituídos, não saíram perdedores, saíram restituídos, mas precisava preparar esse povo para entrar numa terra que manava leite e mel, aonde os frutos eram tão grandes que 2 homens precisavam carregar. Era uma terra de fontes superiores e inferiores. Então o Senhor está nos preparando
grava esse dia, marca esse dia, anota esse dia, porque o Senhor está nos preparando para coisas maiores, patamares maiores, um nível superior de autoridade. Para um tempo, para entrar numa terra que mana leite e mel, que tem o sustento, que tem o alimento, tem a provisão, mas tudo debaixo da autoridade dele, da presença dele, do alicerce dele. Dá para entender isso, Bispão? Enquanto eu tomo café. Essa passagem que eu acho interessante, né? O Senhor falou que ia sustentar o povo. Só que sustentar o povo, o que a gente sempre imagina? O Senhor mandar o suprimento para a gente passar o mês inteiro, tá? E ali o Senhor estava ensinando para eles que o Senhor ia estar com eles, mas qual a melhor forma deles aprenderem isso? O Senhor mandando o maná diário, não dava para guardar o maná, para aprender a depender do Senhor todos os dias. A gente precisa aprender isso. E né? mesmo que tivesse numa terra que mana leite e mel, precisava aprender a depender de Deus. Porque o cartão de crédito corrompe. O carro corrompe. A casa na praia corrompe. Escraviza você. Aí você só adora aquilo, serve aquilo, cultua aquilo, presta culto àquilo. Mas não vê que aquilo vai te levar à miséria. Porque aquilo está levando todo o teu recurso. Fala aí, Bispão. A gente vê que depois, quando eles entram na terra, né, na terra prometida, essa leva já tinha morrido. E a forma do Senhor ensinar essa nova geração, como é que foi com eles? Eles tinham um ano de descanso da terra, que era 1 ano. Então a colheita dava para 3 anos. Aquele ano seguinte, o outro ano da colheita, né, que vai plantar, e o terceiro que vai colher. Então o Senhor ensinou eles da mesma forma que ensinou, só que agora com uma proporção muito maior, né? E aí, como que vive numa terra maior? Como que vive com os frutos enormes? Como que vive com fontes superiores e inferiores? Como que entra numa terra prometida sendo que não sabe manter um relacionamento com Deus, cultuar a Deus, depender de Deus? Como que vive isso? Então nós vamos ler o Salmo 29 para a gente orar. Em nome de Jesus, né? Olha isso aqui. Ai, fechou. Oh, glória! Tó, Bispo Fábio, abre aqui. Achei. Onde estava marcado? Desculpa. Porque a tradução aqui é que vai te levar na linha de raciocínio que Deus me levou, na dependência de Deus, aquilo que não dá para ser restituído, o Senhor vai te... Como que é o título? Aquilo que não dá para ser restituído, o Senhor vai te... Recompensar. Né? Vamos lá, então. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devido ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da tua santidade. Não se esqueça que é Salmo de Davi, tá? E eu tô falando de quem? De Davi. Então vamos lá. Como que é? Adorai o Senhor na beleza da tua santidade. Agora deixa eu ler aqui a nova tradução aqui. Louvem o Senhor, seres celestiais. Louvem o Senhor com glória e força. Louvem o Senhor pela grande glória que ele merece. Adorem o Senhor na sua perfeita santidade. A voz do Senhor ecoa sobre as águas. O Deus da glória troveja. A voz do Senhor é forte como trovão. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor racha os cedros. Desculpa. A voz do Senhor racha os cedros. Sim, Senhor. Quebra em pedaços as grandes árvores do Líbano. O Senhor sacode o Líbano e o monte... o monte qual? Siron, é isso? Sirion? Tá arriscado aqui. É que tá tão diferente da nossa aqui que não... Então vamos, não é monte, né? vamos aqui. Líbano e Sirion. Líbano e Sirion? Para nós não fala monte. Tá. Vamos lá. Ele os faz saltar como um bezerro. O Líbano
e o Sirion como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. A voz faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz glória. Presta atenção. O Senhor preside aos dilúvios. E aí eu venho aqui de novo. O Senhor comandou o dilúvio, mostrou que é o rei da criação. Sim, o Senhor é o rei eterno. O Senhor dá força ao seu povo, ele abençoa o seu povo com a sua paz. Presta atenção. Aqui diz assim, ó, na outra tradução. O Senhor preside aos dilúvios. Como rei, o Senhor presidirá para sempre, o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz ao seu povo. E isso é tão tremendo que Davi, ele leva a palavra, né? Então, quando você vê que Davi fala assim, olha, Senhor, de tudo que eu tenho que guardar, que eu guarde as entradas do meu coração. Para quê? Para não pecar contra ti. Então, por quê? Para não pecar contra ti? Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele comandou o dilúvio. Aí ele vai lá, esse salmo aqui, ele vai lá em Noé. Ele vai falar da obediência de Noé, da persistência de Noé por 100 anos obedecendo a uma voz. Constrói obedecendo a uma voz. Noé sabia o que era dilúvio? Noé sabia o que era uma chuva? E ele obedece, foi chamado de louco. Foi chamado de tudo que você possa imaginar. Mas por que Noé foi chamado de louco? Porque a gente também é chamado de louco nos dias de hoje. Aí se uma pessoa chega para você e fala assim, menina do céu, tô passando por uma dificuldade financeira que você não tem noção. Faliu isso, faliu aquilo. Você vai falar assim, você precisa conhecer Jesus. Mas Jesus é agente financeiro? Jesus é administrador financeiro? Eu preciso de uma pessoa que administre. Quem é Jesus? Eu vou te passar o link da minha bispa. Mas tua bispa é o que financeira? A pessoa fala assim, você comenta, eu tô falando de uma vez, você tá falando de Jesus, meu, oh, presta atenção. Teve uma vez que no meu cartão tinha assim no rodapé. Como que é? O Senhor é o dono do meu negócio, o segredo do meu sucesso. Deus é fiel. No rodapé. E o cara entrou numa empáfia muito grande na imobiliária. E a Cris, que era dona da imobiliária, eu era gerente. Ela tinha isso com ela, tipo assim, uma pessoa encardida na fé, como eu sou também. Não adianta. Porque eu vivi muita coisa com Deus, eu não vou deixar de ser assim. Eu sou isso e pronto, acabou. Foi nisso que o Senhor me tornou. Eu ando por fé e pronto, acabou. E as minhas coisas vão falar da minha fé. E acabou. E entrou o cara numa empáfia muito grande na imobiliária, olhando tudo e medindo tudo e não sei o que. Quando ele pegou o cartão, ele tinha ido para assinar o contrato. Quando ele pegou o cartão, ele disse assim, ou você tira isso daqui, ou eu não assino o contrato. E a Cris pegou o contrato na frente dele. Não queremos que o Senhor assine o contrato. Porque aqui o Senhor é dono do nosso negócio, o segredo do nosso sucesso, e Deus é fiel. E tudo que eu vivo aqui é pela fidelidade de Deus. Você que sabe. Não, eu que sei mesmo, fora da minha imobiliária. Fora da minha imobiliária. Pô, pega leve, não precisa ser tão radical, você perdeu um negocião. Pega leve, não. Eu não abro mão daquilo que eu estabeleci. E pressão nenhuma e conta nenhuma vai fazer eu abrir mão daquilo que eu creio. Logo em seguida, a gente tinha algo que aquela comissão ia pagar um reembolso para um proprietário que o contrato rompeu. E o cara foi lá para receber.
E aí o que acontece? A gente tem que devolver o dinheiro e acabou. A imobiliária tem que devolver o dinheiro e acabou. E tinha sido comprado a carteira com aqueles clientes. Que no caso, aquele depósito seria devolvido tipo daqui 2 anos. Mas o teto da casa rompeu e não tinha como devolver aquele dinheiro para aquele proprietário. Então, foi uma venda casada. Tipo assim, ó, o que é venda casada? Ó, aquela venda que nós vamos fechar o contrato hoje, vai entrar o dinheiro hoje, casou com o proprietário que eu tenho que entregar o dinheiro de que eu ia entregar só daqui 2 anos. Ai, foi Deus que proveu. Aí o cara entra e fala aquilo, a Cris pega, vai e rasga o contrato na presença dele. Agora não tem venda, mas tem o proprietário para pagar. Meu pai, Deus de amor. E agora? Proprietário não, inquilino. Nós tínhamos que devolver para o inquilino. Antes eu tivesse rasgado o contrato. Primeira coisa que veio. Aí a hora que o cara virou as costas, ela disse assim: e agora, cá? Falei, e agora? O Deus de paz vai esmagar Satanás debaixo dos nossos pés e vai vir provisão da onde a gente não sabe, da onde a gente não entende, da onde a gente não está esperando. Chega o inquilino da casa para receber o depósito dele. E senta de frente comigo. E a gente ia subir para a reunião. A Cris subiu na frente para a sala da reunião. E o cara ficou ali na minha presença. E aí, tudo bem? Eu, tudo. A nossa reunião vai demorar muito para começar, porque eu tenho compromisso, tal, não sei o quê. Eu, não. A Cris já vai chamar a gente já sobe. Senhor tem misericórdia, Senhor tem misericórdia. Vamos para a reunião. Vem, sobe. Vamos subir. Senta os 3 na sala. Então, eu vim aqui devolver a chave, né? Como a senhora sabe, tal. Aí ele falou, o depósito, eu e a Cris já não existia mais. Vai falar o quê pro cara? A gente vai parcelar o depósito? Não, o depósito tinha que estar com posse da imobiliária. Só que o cara fez o quê? Vocês compram a carteira e esses que tem que devolver daqui 2 anos, vocês só vão ter que pagar daqui 2 anos. Então, mobília tudo, faz tudo. Foi uma providência de Deus. Tá bom. Então, deixa eu falar, né? Vamos fazer o seguinte, como eu morei 1 ano na casa, é proporcional, então nós vamos fazer as contas. Aí a Cris começa a fazer a conta, e tá, então, mas o valor ainda era muito alto. Aí ele vira para nós e fala assim, eu vim aqui, eu quero que a secretária que estava anotando tudo para fazer o distrato, tal, junto com a gente na sala. E a menina, a gente falava de Jesus para a menina, mas a menina era muito incrédula. A Vanessa, lembra dela? Aí ela lá, redigindo tal, não sei o que, escrevendo tal. Aí ele fala assim, então, e o valor que vocês têm que me devolver, eu não quero receber. Como assim? Eu morei 1 ano na casa, não morei? E a gente sabe que o prejuízo vai ser muito por ter acontecido esse acidente que aconteceu. Então eu quero que você coloque aí no distrato que esse valor eu tô deixando para vocês arrumar todo o estrago da casa. Aí a Cris olha para mim, eu olho para ela, quieta, não abre mais a boca, porque foi Deus purinho. Porque nós não abrimos mão, nós não negociamos. Nem por pressão, nem por nada, nós não negociamos. A gente não tira Deus do lugar que foi Ele que colocou. A gente não tira Deus de uma constituição que foi Ele que deu. A gente não sai debaixo de uma autoridade onde foi Deus que nos resgatou naquela autoridade. A gente não fecha uma porta onde foi Deus que abriu. E muitas das vezes a gente quer fazer isso. Ó, eu tô com você até aqui. Daqui pra frente, ó, você tem que entender, eu tenho que assinar esse contrato. Eu tenho conta pra pagar. Eu não abro mão daquele que me constituiu. Eu não abro mão
da porta que Deus abriu para mim, ser restaurado, ser curado, ser renovado, eu não abro mão. Eu não abro mão de estar debaixo dessa autoridade. Você pode falar o que você quiser, mas foi aqui que Deus me colocou, foi nessa visão que Deus me colocou. O que Saul tinha que ter feito? Tinha que ter matado aquele rei, tinha que ter matado aqueles animais, e acabou, porque foi Deus que me chamou. E eu vou voltar só com a vitória. É isso que Deus mandou eu voltar, só com a vitória. Deus não está me pedindo oferta, sacrifício. Eu não tenho que comprar Deus. Eu tenho que obedecer o envio que Deus me deu, que Deus me mandou. Eu não vou pegar aquilo que Deus me deu e simplesmente rasgar e simplesmente arrebentar com tudo, não. Porque a voz dele comanda um dilúvio, a voz dele faz pegar fogo, a voz dele é a voz que treme, a voz dele é que agita as águas, que comanda muitas águas. É a voz, é pelo ouvir. É a fé pelo ouvir. Eu sei quem eu sou. Eu não abro mão de quem eu sou. A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. E eu vou grifar novamente antes de eu ajoelhar. Porque quando eu estiver ajoelhando, eu vou selar. E eu vou falar de novo. Aquilo que não dá para Deus restituir, Ele vai te recompensar. E você vai ficar de boca aberta como quem sonha. Sabe por quê? Porque o que Deus tem para você, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amar a Deus sobre todas as coisas é o primeiro mandamento. Não abrir mão de Deus por nada. O primeiro mandamento te protege, te coloca de pé, faz ser quem você é. Ele deixou de amar a Deus quando ele achou que ele podia barganhar. Saul não podia barganhar nada com Deus. É aquilo que ele ordenou através de Samuel e pronto, acabou. Samuel tinha um relacionamento com Deus. Samuel tinha um comprometimento com Deus. Samuel foi gerado por Deus, chamado por Deus, constituído por Deus. Qual é a mãe que entrega um filho e volta uma vez por ano para ver ele? Se não tiver um propósito, eu postei isso ontem, você vai ser atraído pela proposta. Se você não tiver envolvido, no propósito, você vai ser atraído pela proposta. Foi o que aconteceu com Saul. Quer que eu repita? Eu vou repetir para você. Então ouve. Se você... Ouve bem o que eu vou falar agora, que é a última vez que eu vou falar. Se você não tiver envolvido no propósito, você vai ser atraído pela proposta. Eu postei ontem à noite no meu status, te convidando para vir hoje ouvir a palavra. Se você não tiver envolvido no propósito, a proposta do inferno vai te atrair. Me perdoa que hoje eu não dei bom dia para ninguém, mas eu acredito que melhor bom dia é a confirmação da palavra. Bom dia com muita alegria. Bom dia com muita alegria. Não falei de ninguém, né? Não... Nós estamos aqui. Não tem problema. Não tem problema? Problema. Nem problema. A rádio está fora do ar, tá? A rádio caiu aí, mas nós não caímos, nós estamos de pé. Hã? Tá? O Face tá, agora Deus, o Face tá normal, mas você tá fazendo Eita! Eita! Vamos lá. É porque quando a gente ora, a nossa oração, o Senhor ouve, né? Que o Senhor tome a ministração, a transmissão nas mãos dele, né? Em nome de Jesus, se você não tiver envolvido com o propósito, você vai ser atraído pela proposta do inferno. Vamos fazer um post? Vamos todo mundo postar isso hoje? Se você não tiver envolvido no propósito, você vai ser atraído pela proposta do inferno.
pelo propósito? Se você não estiver envolvido no propósito, você vai ser atraído pela proposta. Ai, 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 ai. Ai, 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 a voz de muitas águas que Davi fala no Salmo 29 é a voz que a gente ouve. Eu te unjo nesta manhã, em nome de Jesus, debaixo de poder, de unção, de autoridade. Eu te unjo nesta manhã para você viver o extraordinário e o sobrenatural em nome de Jesus. Eu te unjo nessa manhã que a unção te capacita, a unção te dá entendimento de todas as coisas, a unção te protege, a unção te restaura, a unção te renova, a unção te blinda. Em nome de Jesus, te dá autoridade sobre todas as coisas. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, digno de honra, de glória e de todo louvor, eu quero te apresentar, Senhor, aqueles que vivem envolvidos, Pai, no propósito e não são atraídos pelas propostas do inferno. Está aqui, Senhor, representado, Pai, em nome de Jesus, Senhor, pelos valentes da Trindade. Está representado por um povo que tem memorial de oferta, que tem memorial de dízimos, Senhor, que tem memorial de aliança de restituição, que tem memorial, Senhor, de oferta da família. Pai, em nome de Jesus Cristo, faz obra de milagres e de maravilhas, repreende o devorador, o migrador, o cortador, o destruidor. Ora, caia, xuriandere, canta, alabaia, xuriandere, canta, alabás. Manifesta, Senhor, do teu poder, manifesta, Senhor, da tua glória, faz obra de milagres, faz obra de maravilhas, em nome de Jesus Cristo, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo restituição, trazendo renovo, trazendo refrigério, Deus. Visita os celeiros do teu povo, Senhor. Nós estamos firmados em palavra, Pai. Ora, caia, xuriandere, canterere, baralabaia, xuriandere, cantalabás. Ora, caia, xuriandere, cantalabás. Cada um que entrou hoje, Senhor. Temos a lista de quem entrou ontem, Senhor. Também, Pai, em nome de Jesus, Paizinho querido, Tu és Deus para tocar as famílias. Senhor é Deus, Pai, para fazer nova todas as coisas. Ora, caia, xuriandere, cantere, baralabás. Visita as empresas nessa manhã, dá ordem a respeito deles nesta manhã. Faz obra de milagres, faz obra de maravilhas. Ora, caia, xuriandarabaia, xuriandere, cantalabás. Manifesta, Senhor, do teu poder, toda dúvida, toda opressão. É um tempo de maturidade, é um tempo de avanço, é um tempo de ser grato, é um tempo de saber administrar esse tempo que o Senhor está trazendo para nós. A autoridade sobre todas as coisas, a autoridade sobre esse tempo. O povo está em crise, nós estamos em Cristo. Ora, caia, xurianderere, baralabás. Vai haver provisão da onde você menos espera. Vai haver ordenância dos céus a partir de agora. Obedeça ao Senhor, ouve a voz do Senhor. Ele é a voz de muitas águas. Não é a Bíblia impressa que te traz salvação, mas é a palavra do Senhor impressa no seu interior. Ora, caia, xuriandere, canta, labachuriandaralabás. Tu és Deus, Tu és Senhor, Tu és o nosso pastor e nada vai nos faltar. Recebe agora a cura, recebe agora a libertação, recebe agora a restituição, recebe agora esse renovo, recebe a paz que excede entendimento. Ele é que luta as suas guerras, é Ele que dá ordem ao teu respeito, é Ele que derrama essa autoridade. Em nome de Jesus, a ordem já saiu do céu de provisão sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, a tua empresa. Senhor, visita as empresas dos teus servos agora, a empresa da Sônia de Siqueira, Deus, a empresa da Rô, Senhor, o Fabinho, a Dani, Senhor, em nome de Jesus Cristo, a Marina Kids, Pai, da Miriam, em nome de Jesus.
a Hebron Calçados, a Hebron Alimentos, a Hebron Cosméticos. Pai, a Bem-Estar Bem, manifesta, Deus, do teu poder. A Bapel, Senhor, em nome de Jesus Cristo, abre porta de emprego aonde não existe porta de emprego. Ora, caia, xuriandaralabaia, xurianderecanta, manifesta, Senhor, do teu poder e da tua glória sobre a DL Transporte, a GF Transporte, Senhor, em nome de Jesus, a Anabela, Senhor, em nome de Jesus Cristo, sobre as vendas da Maísa, Senhor, sobre as vendas da pastora e do pastor, Senhor, da Dilmeia, o pessoal do Boticário que nos ouve pela rádio, Senhor, faz obra de milagres e de maravilhas, manifesta do teu poder e da tua glória. Ora, caia, xuriandere, cantaralabaia, xuriandalabás. Em nome de Jesus Cristo, Pai, faz obra de milagres, de maravilhas, Pai, sobre a Nega Chique, Deus, em nome de Jesus, sobre o Porco Eventos, em nome de Jesus Cristo, faz obra de milagres e de maravilhas sobre o Salão da Luci, sobre o Salão da Dai, sobre o Salão da Jéssica, da Eliene lá de Mococa, Deus, a Pátria Imóveis, a Ita Imóveis, manifesta do teu poder e da tua glória, dos teus sinais e das tuas maravilhas. A Castrupe, Senhor, a Maurícios, Pai, a JPS Diagnóstica, o Senhor é Deus forte e poderoso nas batalhas. Eu sei em quem eu tenho crido, Senhor, e nós chamamos agora a existência, Senhor, as contas pagas, os nomes liberados, perdão de dívida a 90%, a 80%, o seu nome regularizado, o seu crédito regularizado. Vem, Senhor, com o teu poder e com a tua glória, trazendo sinais, prodígios e poderes miraculosos. O Senhor não faz ninguém retroceder, Ele faz avançar. Se prepare para viver um tempo de avanço nesta semana, um tempo de refrigério, de descanso dos inimigos, de despojos. Restaura agora, Senhor, a força dos teus servos. Restaura agora, Senhor, todo o cansaço de guerra. Restaura agora, Senhor, o entendimento. Alarga as estacas agora do entendimento deles, Pai, em nome de Jesus. Firmados nesta palavra, firmados nestas promessas, em nome de Jesus nós selamos aquilo que não dá para ser restituído. O Senhor vai te recompensar, em nome de Jesus. Vem, Deus, com o teu poder e com a tua glória, e eu envio o teu povo para viver um dia extraordinário, cheio de poder, de unção, de autoridade, de conquista, de avanço, de cura, de refrigério e de paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, a bênção da Trindade sobre a tua vida, a tua casa e a tua família, em nome de Jesus. Presta atenção. Isaías 55 diz que Ele é o Deus que dá semente ao que semeia. Então Ele vai colocar a provisão nas tuas mãos para que você possa entregar o valente da Trindade. Você vai chamar no 11 970 13 8161, vai falar: bispa, eu quero firmar minha casa na rocha, eu quero entregar o valente da Trindade. Outubro, novembro e dezembro na porção tripla, né? Então esse valente da Trindade, você vai nos ajudar aí a não terminar o mês de outubro no vermelho. Tem muita coisa da igreja para ser paga, em nome de Jesus. Novembro e dezembro é um propósito de 3 meses, de R$300 cada mês. É muito, mas presta bem atenção, não é muito. Para a obra do Senhor, exatamente, bispo, não existe muito. É o que nós estamos precisando no momento, que o povo de Deus se levante para ser esse valente da Trindade, em nome de Jesus. Amém? Debaixo desta palavra, debaixo desse envio, debaixo desse poder, em nome de Jesus, está selado esta palavra. O Senhor está te preparando para colocar em terras maiores, lugares espaçosos. Não esqueça, aquilo que não dá para restituir, Ele vai te recompensar com coisas maiores, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Hoje, às 19 horas, à luz da palavra, com o bispão aí, firme e forte, em nome de Jesus. Miqueias, em nome de Jesus. Os últimos.
Começamos agora os últimos. Os últimos capítulos de Miqueias, começamos agora, né? Então, em nome de Jesus, às 19 horas, junto com o Bispão aí, pela página da Hebron e pela Rádio Hebron, a rádio que tem Jesus em primeiro lugar. Fique aí com a nossa programação da rádio, né? Você tem um louvor aí 24 horas, amém? Quem baixou o aplicativo ainda da rádio, baixa o aplicativo, é leve, você pode mexer no seu celular. Rádio Hebron, a rádio que tem Jesus em primeiro lugar, a mais ouvida do planeta, em nome de Jesus. Fica aí na paz do Senhor. Ah, pera, calma. Essa é Hebron, Igreja Apostólica Internacional, a minha terra prometida, a sua terra prometida, a igreja que te ama e que te faz feliz todos os dias, em nome de Jesus, amém? Fica na paz do Senhor, um grande beijo, até às 19. Tchau, tchau.